foi? Desde que abençoe da Maria. Hoje às vezes a diretoria também leva a menina Jéssica. Não vai aceitar também. Eu joelho. O Rony são quantos irmãos? Irmãs? Não, tem mais irmãos que irmão, mas está chegando mais. Vamos agradecer a Deus por ter permitido nós vir aqui de novo, novamente. Hoje eu estou no de Atos dos Apóstolos, continuar, capítulo 24, nós vamos até o versículo 15. Pode mais esperar em Atos, capítulo 24, versículo 15. E agradecemos pela presença dos irmãos que estão vindo. O dia que nos deve, até esse calor, também devemos agradecer a Deus. Precisamos de tudo, do frio e do calor. Não é fácil, mas Deus fez assim, uns que tinha tudo. Né? Então vamos orar a Deus. Amado Deus e Pai, primeiramente agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora. Nós, como igreja, estamos aqui reunidos para estudar a Tua palavra. Pedimos que nos guia pelo Teu Espírito, dando sabedoria a nós, principalmente a mim, para transmiti-lo. E os hinos que vamos cantar também, possamos cantar com o coração e alma desejoso de ir ao Pai. Pedimos em favor daqueles que não vieram, pedimos em favor também do cunhado da irmã Marina, que está internado. Se for lhe servir honrado, a vida nas tuas mãos, por a tua vontade, livra ele que ele volta ainda a ter vida. O que sabe está nas tuas mãos. Pedimos também favor da família de nossos filhos também, nossos irmãos na carne, todos nossos familiares, e também pedindo em favor dos irmãos em Cristo, e as igrejas vizinhas e as de longe, do povo desta cidade, e todos os que ouvem esta live, e tu abençoa cada um nas suas casas. Em nome de Cristo, que pedimos, em nome dele agradecemos, por perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus. Qual hino? Bom, se não escolheu, já não vai ser aqui. Não, desliga o ventilador. Se desligar, fica com mais mosquito ainda. Boa noite. 257. Quem é que vai? 57.
Oi? 73. ficando sempre a ele em sujeição. No seu caminho santo, deverá que seguir, e seu amor em todo demonstrar. Porque ele do pecado me veio a redimir, e por amor morreu em meu lugar.
Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, pra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim eu pecador, e agora vivo guarda-me do mal. Amém. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15. Nós vamos ver outro dia, vamos repetir ele. Versículo 15. Todos acharam? Tá bom. Volta aqui. Olha o versículo 15, né? Vemos que tem um ver de novo. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então, a dúvida aqui, ó. Paulo ensinando que ia ter a ressurreição, duas ressurreições. A ressurreição dos justos e a dos injustos. A primeira ressurreição do justo, com o seu corpo glorificado. Olha, o privilégio de partir desta vida com Cristo. Não é ter uma religião, não é fazer parte de uma igreja. Tudo isso é bom. Isso é um homem religioso. Mas se ter uma religião, seja evangélico, seja batista, seja qual igreja que for, se não tiver Jesus Cristo no trono da alma dele, ele não vai ressuscitar a primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição será dos injustos. 1000 anos de diferença uma da outra, anos, né?
Em vez de ser glorificado, vai ser amaldiçoado, condenado. Aí a alma, porque a alma já nasce condenada. Pô, não morre. Então Jesus disse, aquele que crê nele não é condenado. Aquele que não crê já está condenado. Ele está. Mas quando ele está vivo, ele tem oportunidade, ele tem chance de se arrepender, de aceitar Jesus. Agora, se ele morrer, então o corpo vai para a sepultura. Todos sabem disso. O corpo vai ficar dormindo, ele vai ficar no esquecimento. Memória não vai pensar mais, né? Não vai ouvir mais, mas a alma não dorme, ela está no lugar, ela está viva, o espírito. Agora, aí depois, ele vai ser, quando vier, quando acabar o milênio, que é acabar o milênio, na segunda ressurreição, aí vem a alma no estar lá no Hades, no Sheol, no inferno, vem para buscar o corpo onde estiver, ou está no mar, ou está na sepultura, ou está onde for. Então, os justos estarão cobertos de glória. Né? O justo é da glória de Cristo. Como ele é, o veremos. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, os justos. Os irmãos, por isso que devemos glorificar a Deus em tudo em nossas vidas. Devemos glorificar a Deus. Glória a Ele, dar glória a Ele por tudo. Não é um ato de falar, só falar de boca em vão, nem glória a Deus, glória a Deus, mas não pensando nele. Dar glória a Deus no momento exato, pensando nele. E também vivendo uma vida que agrade a Ele. Nós não devemos, cristãos, viver uma vida como filho de Deus, desagradando a Deus. O prejuízo é nosso. O castigo, as varadas vem aqui nesta vida que vem. Querido, ele não vai condenar nós estamos salvos. Mas se nós começar a desagradar a Deus e não arrepende, não muda, não confessa, então pode esperar. Se é filho, ele vai açoitar. Então, e também reconhecer Ele como Deus e Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nós aceitar Jesus Cristo fez que nós tornamos parte da família de Deus, cristã, e por causa de Jesus, nós passa a ser filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus unigênito. Ele é o Filho que não pecou. E Ele morreu na cruz, então aquele que aceitou, ele passa, ele é adotado. Deus adota a pessoa no seu filho. Adotado, é adotismo. Nós somos filho adotivo de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, e isso deve, irmão, e aquilo, procurar fazer aquilo que Ele mandou. O que Ele mandou nós fazer? Jesus fez isso cumprindo a obra do Pai, enviou para Ele fazer. Então, o que Ele manda nós fazer na palavra dEle é nós evangelizarmos, nós não perdermos a oportunidade, nós às vezes perdemos a oportunidade, para nós dar um bom testemunho, para ver a luz de Cristo na vida da pessoa. Ele é a luz, Ele é o sal da terra. Então é isso que Deus mandou no nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele enviou, nós estamos aqui para isso, estamos de passagem. E também isso, irmãos, deve chamar a nossa atenção. Vendo tudo isso, pois isso não se trata de uma vida religiosa, não estamos pregando religião ou regras,
de conduta cristã, uma regra que tem que ser. Mas nós devemos, por amor a Cristo, nós colocarmos regras nas nossas vidas, mas não deixar outro colocar regra. Então, nós devemos, por amor voluntário, então nós não devemos, mas nós devemos fazer isso, mas de pura gratidão a Ele que nos salvou. Agora veja só o que Paulo diz no versículo 16, e é para servir de exemplo para nós hoje. Olha, e por isso, o apóstolo Paulo diz, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Olha bem, o apóstolo Paulo diz, então, ele fala que ele, por isso, procuro. O propósito é procurar, mas eu faço isso. Às vezes não fazemos. Mas o propósito, a gente procura, a gente acha, a gente consegue. O que não deve fazer é cruzar os braços e deixar que os outros façam, até quem faça no meu lugar, não ficar parado, não. Então o apóstolo Paulo diz que, por isso procuro sempre, fazer a vontade de Deus, ter uma consciência, a consciência sem ofensa, tanto para com Deus e para com os homens. Então, a busca que Paulo praticava era minuciosa e constante, porque ele falou sempre, constante. Era para que a sua vida e conduta agradasse ao Senhor de tudo. Porque antes o apóstolo Paulo era, antes de se chamar apóstolo Paulo, Saulo, e depois da conversão, foi uma conversão genuína, ele mudou. Então nós também temos nossa vida passada aqui, como que nós éramos. Ele não era bonzinho, ele não era santo, ele não era salvo. Podia ser religioso ou não religioso, mas podia ter uma boa conduta perante a sociedade, mas perante Deus não. Eles eram perdidos, condenados, mas graças a Ele, que nós já éramos predestinados. Deus conheceu nós antes de nós existirmos, antes de nós de fazer o mundo. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Então, olha aqui no 17. Ora, muitos anos depois vim trazer a minha nação esmolas e oferta. O apóstolo Paulo, depois de muitos anos, ele veio por todas as igrejas, e ele também, vim trazer para a minha nação esmolas e oferta. É provável que se refira aos 6 ou 7 anos que Paulo se encontrava distante de Jerusalém. No 18 fala, nisto me acharam já santificado, quer dizer, separado. Nisto me acharam já santificado no templo, não em um ajuntamento, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti, e me acusassem se alguma coisa contra mim tivesse. Então o apóstolo Paulo disse, dá para nos atender que nada estava ocorrendo nesse tempo que pudesse merecer essas acusações. Paulo falou, não mereço as acusações que estão fazendo de mim. Por isso, vocês não me acharam nisso, me acharam no templo, não em ajuntamento, ele estava num bloco fazendo algo. Você tem muito cuidado, às vezes junta um bloquinho assim, ajuntamento, mas para fazer plano, para pecar mais, para fazer uma armadilha, para fazer um plano pecaminoso, fazer um acordo, para querer fazer qualquer coisa. Então, e nem alvoroço, nem estavam agitando as pessoas também. Um certo judeu da Ásia,
os quais convinha que estivesse presente perante ti, e me acusasse se alguma coisa contra mim tivesse. O que acusava o apóstolo Paulo não estava presente, ele queria que estivesse presente. O sumo sacerdote e os membros do sinédrio que estavam presentes não presenciaram nenhuma das supostas infrações. Ouvinte, ou digam estes mesmo se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o sinédrio. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele pôs em apuros o sumo sacerdote e aqueles a favor dele. Pelo que ele diz, tira a atenção daqueles que não estavam presentes e põe aqueles que estão presentes. Esquece daquele que não estava presente. Por isso que é bom estar presente. Todas as coisas estando presentes, nos cultos, nas reuniões, você sabe tudo o que se passa. Se não tiver presente nos cultos, em reuniões, pois não sabe tudo o que acontece. Às vezes, fica muito tempo afastado, não sabe a igreja, alguém manifesta a fé, qualquer coisa que acontece, não sabe. Então nós devemos, como cristãos, todas as coisas que acontecem com a igreja de Cristo, cada um deve saber. Já sabendo. Então, por isso, o 21 fala, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei, hoje sou julgado, ele diz, por vós, acerca da ressurreição dos mortos. E isso levou quase Paulo perde a vida. Por quê? Por causa dele defender a ressurreição dos mortos. Então, tinha que ver com a lei judaica e não era de nenhum interesse romano isso. Ressurreição dos mortos. Paulo fez uma declaração crítica que não pertencia a a esfera dos interesses políticos. Por eles não interessava isso, os romanos, né? Mas a teologia judaica é cristã. Então, Félix, versículo 22, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, eu havendo informado deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então Félix, tendo ouvido essas coisas, ele pôs um prazo, quer dizer, uma dilação, ele pôs um prazo determinado para o cumprimento de uma determinação de obrigação pessoal concedida pelos magistrados ou pelo tribunal. Félix tinha mais conhecimento do cristianismo do que Tértulo. E os judeus presentes naquele processo quiseram lhe dar o mérito, mas Félix recusou dar o veredicto nesse momento. Ele disse, quando o comandante Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento do vosso negócio. Então ele procurava atrasar o assunto, acreditando que acalmaria a situação. Né? Então ele não levava, ele ia tentando. Além disso, não fala que ele mandou trazer a Lísia. 23. Ele mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que ninguém dos seus proibisse servi-lo, ouvir, ter com ele. Então, Félix aqui, ele considerou Paulo como alguém fora do comum. Pelo que ele via o apóstolo Paulo, como que ele agia, como que ele fazia, a coragem que ele tinha, a determinação que ele tinha. Então, esse homem é fora do comum, ele considerou, embora estava sob a detenção domiciliar. Basicamente,
Primeiramente, tinha liberdade para fazer o que lhe dava vontade. Permitiu-lhe que chegasse a visitar todas as pessoas que ele quisesse, sem nenhuma restrição. Então ele deu tudo isso, permitiu, pode quem quiser visitar ele pode vir visitar o prisioneiro Paulo. Então, sem nenhuma restrição, não foi nenhuma regra. Quanto a essa atividade como cidadão romano, porque apóstolo Paulo é cidadão romano, cujo caso ainda estava pendente a Paulo e era da certa de sua liberdade. Ou 24. E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. O Herodes, sua esposa, era a filha jovem de Herodes, Agripa I. O Herodes que mandou matar Tiago, o irmão de João, com espada. No capítulo 2, versículo 1 e 2. Parece indicar também que seu interesse, o interesse dele, era sincero. Drusila, olha o nome, filha de Herodes Agripa, no capítulo 12, 1 e 23 fala, irmã de Herodes Agripa II. E de Berenice, Drusila deixou a Azizo, o rei, na Síria, para se casar com Félix. Ela provavelmente tinha morrido junto com seu filho Agripa, na erupção de um vulcão do Vesúvio, em Pompeia, na Itália. Era o vulcão, eu vi até a foto, porque tudo, né? Versículo 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e entendo oportunidade te chamarei. Então, eu entendo oportunidade te chamarei. Bem, a justiça só pode vir por meio de Cristo. Tudo isso que aconteceu, Deus no controle. Jesus Cristo, o Espírito Santo. Não só com o apóstolo Paulo, mas com todos os discípulos e profetas. Deus sempre está no controle. O homem vai agindo, fazendo todas aquelas coisas, planejando tudo. Deus está no controle. Então, por meio de Cristo. As ataduras e vícios que afetam a humanidade. Todos terão que comparecer um dia diante de Deus. Irmãos, isso, tanto os que passaram, veio de todos os tempos, ou do tempo presente e do tempo futuro que vai existir. Tanto justos como injustos, vai ter que no dia do juízo, o julgamento final, apresentar junto na presença do Rei, de Jesus. Os justos no tribunal de Cristo e os injustos no grande trono branco, que não passa nada, branco porque não passa nada. Lá que vai ser dada a condenação, os graus da condenação, e vai ser julgado com corpo e alma assim como do lado direito de Cristo, o tribunal de Cristo, os cristãos, corpo glorificado, vai ter o trono branco, o tribunal de Cristo, para ele receber o que fez nesta vida que por meio do corpo, que nós fazemos, vamos receber o bem ou o mal, quer dizer, ou vai ter prêmio, ou vai ter recompensa, com mais coroas, galardões, ou menos, ou vai passar vergonha naquele dia. Mas isso vai entrar no novo céu e na nova terra. Agora, os injustos, tem aqueles que pecaram. Nem que ele foi bom religioso, bonzinho, mas morreu sem Cristo.
Ele pode ter o inferno menos quente que os outros, vai sofrer menos, mas é sofrimento, vai sofrer, que é castigo, aceitou Jesus. Então aqui nós vemos também, e manifesta também a convicção, a certeza que o Espírito Santo revela a desculpa do pecador. Ninguém tem desculpa diante de Deus. E o Espírito Santo, ele habitando em nós, ele nos mostra. Ele está arrumando uma desculpa. Quando está sobre a convicção, a certeza, e se recusa a render-se perante Cristo, se tornarão mais culpados. Às vezes ele é um cristão, mas ele não quer render, ele tem o coração duro, sabe aquela opinião dura? Ele não rende aos pés de Cristo, ele não quer dar o braço a torcer, ele não quer humilhar, mas ele vai tornar culpado. E o castigo vem nessa vida. Porque o castigo lá no inferno, Jesus já sofreu na cruz, equivalente na cruz. Pagou os pecados, ele sofreu. Mas só que o que semeia na carne, da carne sem falar. O que semeia, Gálatas diz, o que semeia no Espírito, o Espírito sem falar. A vida eterna. 26. Esperando ao momento, tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse. Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Pensando, ter naquele tempo, ou o tempo que Paulo tenha como pessoa o interesse do dinheiro. Se ele oferecer dinheiro, falta ele. Isso não é novo agora, hoje está pior. O dinheiro é pior de tudo. Por isso que fala, o amor ao dinheiro, o dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. O dinheiro serve para você usar as coisas boas, para você servir a Deus, mas para pecar também, para ofender a Deus. Não vê aqui, ó, ele estava esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse ele. Está aqui. Então, o amor ao dinheiro provavelmente era um dos motivos pelo qual não entregava seu coração ao Senhor. Muitos hoje, por apego ao dinheiro, aos bens materiais, ele não entrega o coração a Cristo. Irmãos, é isso. Não se faz menção de que aceitou a Cristo. Estava perto, mas ao mesmo tempo está longe de fazer. Quantas pessoas falam assim, está perto para aceitar Jesus, está quase. Que diferença faz? Está longe, não aceitou, se morre assim. Eu já vi muitos falar, estou quase crente. Não existe. Ou é ou não é. Tem pessoa que está tanto evangelizada, que ela conhece já. Ela conhece, está quase, está perto. Quem sabe é Deus, está perto, se vai chegar ou não. Então, 27. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix comprazer os judeus, deixou a Paulo preso. Não dá nenhuma indicação aqui do que ocorreu durante esse período de tempo. Festo substituiu a Félix como governador, uma terrível paródia da justiça. Festo provinha de uma família nobre em Roma, embora Félix tenha sido ambicioso e mau. Festo era sábio e honrado. Agora vamos capítulo 25, versículo 1. 20
25, capítulo 25, até o 27, tem o 27 versículo. E entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Então, entrando, pois, Festo na província, o que ocupava a posição de governador da Cesareia, segundo a teologia, ele subiu, mas segundo a geografia, ele desceu. Jerusalém está aproximadamente, diz a história, a 762 metros, 2.500 pés, sobre o nível do mar. Enquanto Cesareia, situada na costa, está só a uns poucos pés sobre o nível do mar. E no versículo 2, o sumo sacerdote, os principais dos judeus, compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo a favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas, para o matarem no caminho. Eu queria matar ele no caminho. Então começaram aqui a sediar Festo, com repetidas acusações contra Paulo. O povo não tem jeito. O povo não acha, as autoridades, por exemplo, os inimigos não acham oportunidade, eles querem ir até o dia para acusar alguém até inocente. Né? Então, que pedindo como favor contra ele, que fizesse vir a Jerusalém. Então, aqui eles põem a ideia de que os mesmos 40 homens que ao princípio juraram matar a Paulo, 40 homens, juraram matar a Paulo, deveriam já por uma prática e ação, no capítulo 23, 16, veja bem. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia, 4, e que ele brevemente partiria para lá. Parece indicar que o governador estava farto de ódio, estava até na garganta, vamos dizer assim, e da hipocrisia dos judeus. Veja só a hipocrisia, o fingimento do judeu. Fé que tinha que proteger Paulo, enquanto ele estivesse sob a custódia, lugar onde guardava com segurança. Mas tudo isso protegido por Deus. Deus usa o homem. Deus muda a direção. Deus muda a opinião da pessoa. Às vezes a pessoa está com ira. Às vezes a pessoa está com ódio. Para fazer qualquer algo. Mas o Espírito Santo, Deus, aí ele não tem o Espírito Santo habitando, mas mesmo assim, ele faz que maneira, muda a opinião para não fazer, para proteger o servo dele. Se Deus permite, acontece as coisas com o servo dele. Mas se Deus não permitir, nada. Então, deixando de proteção a custódia romana, recusou o pedido dos judeus, salvando Paulo da conspiração dele, da tramóia dele. Então, maquinações, planejamento, transação, tramóia deles para matar Paulo no caminho. Deus impediu. Sim, os que, pois, disse, dentre vós, tem poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. Ele disse. Em efeito, Paulo era cidadão romano e teria que ser tratado como tal,
a nação dele, como romano. Mas se ele não fosse, o assunto era diferente. Sim. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse Paulo. Note bem. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. Significa que o governador pedia um novo processo oficial. Festo podia fazer isso porque Félix nunca emitiu oficialmente uma falta. E chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Por isso, irmãos, quanto que Paulo trabalhou nas cartas que foram escritas, as cartas depois ele estava livre, mas sofrendo muito, livre entre aspas, vamos dizer, né? Mas note bem, quantas acusações, e Deus permitiu Paulo cumprir todo o plano de Deus. Quando chamou ele, mas chamou o apóstolo Paulo, não com uma vida de mar de rosa, uma vida um caminho de tribulação, de espinhos. Você imagina só, quem hoje aguenta isso? Hoje as pessoas, eles querem. Hoje eu convidei uma ali na igreja aqui, ele disse, ô pastor, estava aí, 4 pouco aí, antes de começar o culto. Falei, bom, não estou te conhecendo, você não conhece o pastor, você mora. Mora na rua da sua casa. Aí já lembrei quem que é, já convidei ele. Vim na igreja, ele vinha. Falou, pastor, eu falei, você não foi em casa, não veio no culto, eu convidei isso várias vezes. Eu vou. Tem hoje? Eu falei, tem. Eu começo às 7h30 e 8h30. Na sexta-feira, no sábado, foi tudo os horários. Domingo. Sábado tem? Tem. Acho que não. Só vitória, né, para você. Só vitória. Porque acostumado, né? Deve ser, não sei, mas é só vitória. Mas lembrando aqui, a vitória é espiritual. Só que eu esqueci o nome dele, falou, não lembrei, não bota essa. Faz tempinho já que tinha isso. Não, que eu vejo assim, mas não guardo essa no nome dele. É uma vitória do nome dessa. Irmãos, olha bem, vamos ler. E chegando eles, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas graves acusações que não podia provar. Acusava, não podia provar. Mas veja só, quando Jesus chamou Paulo, Saulo, porque ele persegue, e chamou ele, mas não foi uma vida só de paz e gozo. Muitos querem hoje isso numa igreja, que não lembrei, só vitória, só ver vitória. Mas ninguém quer carregar a cruz, quer sofrer. Ninguém quer. Ninguém ver quer. Certamente alguns judeus de Jerusalém foram imediatamente a Cesareia para testemunhar contra Paulo. Para testemunhar contra parecia bastante, mas favor, papel de cima, Deus. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Ao que parece, afirmava que Paulo tinha instigado ou incitado, provocando uma nova rebelião que, se fosse certo, seria contra a lei romana. E Paulo falou que não. Mas ele respondeu, em sua defesa, claro. Diz, eu não pequei. A pessoa que não é sincera, você conhece, quando ele fala, eu não fiz isso. Se ele falou, se ele fez, eu falo, fez e me perdoa. Peço perdão. Eu não fiz. Eu não pequei coisa alguma contra a lei dos judeus. Posso fazer aquela certeza.
e nem contra o tempo, que tinha falado que é blasfemado contra o tempo, e nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, diz: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo diz: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Respondeu o versículo 10. Então Festo tinha temor dos líderes judeus e se dava conta que se eles concediam submeter esse tipo de falsas acusações contra Paulo, não duvidaram em fazer o mesmo contra ele de novo. Refere-se ao compromisso do governador. E todo compromisso tem que cumprir. Então, aqui no versículo 10 do apóstolo Paulo, ele vê claramente as intenções dessa estratégia. Paulo sabia que se fosse Jerusalém, os judeus encontrariam alguma forma de matá-lo. Mesmo assim, Paulo fala que não fez nenhum agravo aos judeus. Vamos ver, irmãos. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Ele estava apelando para César. Então Paulo não tenta tanto em salvar a sua vida, mas sem declarar sua inocência. Agora, primeiro deixa eu declarar a minha inocência. Vocês sabem o que vocês quiserem achar. Quer dizer que era a vontade de Deus tudo que estava passando para comparecer perante César. Tinha que comparecer e não perante os judeus, temendo que Festo fosse suceder ou tornar-se disponível aos judeus, aos seus pedidos, com devido Paulo exercitou o seu direito como cidadão romano de ser julgado perante César, Nero em Roma. Nesta época, Nero estava falando sobre a benevolência do filósofo histórico Sêneca. Dos mais velhos históricos, ainda não havia mostrado sua hostilidade ao cristianismo. Paulo podia ter esperança de ser inocentado por César. Então, Festo, no versículo 12, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Se você quer ir, vai. Então está referindo-se ao sucessor legal do conselho do governador, que certamente informou a Festo que se conformasse a Paulo de acordo com a lei romana. 13. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Corresponde ao segundo filho de Herodes, Agripa, que se mencionou em capítulo 12, versículo 1. Agripa, para apresentar seu respeito a um novo governador, este era Herodes Agripa, segundo filho de Agripa I, e bisneto de Herodes o Grande, filha a mais velha de Herodes, Agripa. Ficou viúva 2 vezes, antes de entrar numa relação incestuosa, relação ilícita
com seu irmão Herodes Agripa. Apesar do escândalo desse relacionamento, ela era frequentemente apresentada como a rainha de Herodes. Em ocasião oficiais importantes, por exemplo, no capítulo 13, versículo 23. Vamos parar no 14 e vamos falar. E como ali ficasse muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Festo aqui preso. Então Festo ele pensou que Herodes tinha um melhor entendimento. Tem uma história complicada, né? Falando de Paulo. Peguei todas essas histórias por escrito, né? E que Deus nos abençoe, que nós possamos entender o sofrimento do apóstolo Paulo para deixar os ensinamentos, as experiências de vida dele para nós. Nada disso está por acaso. Tudo que aconteceu com os apóstolos, o apóstolo Paulo escreveu uma terça parte do Novo Testamento, dizem, que ele lutou tudo que ele foi diante, ele quis tirar tudo quanto tempo que ele fez de mal contra o povo de Deus, ele quis depois recuperar. Foi porque aí virou uma perseguição contra ele, que nós sabemos, para ele poder deixar e ele vencer até no final de ter escrito. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, nos dá uma boa semana e que sexta-feira estaremos aqui novamente. Sexta-feira a gente está preparado, se Deus permitir, ele vai pregar. O tempo vai passando, a semana vai passando rápido, os dias, cada dia que passa eles estão mais perto da morte. Ontem mesmo tem uma ligação da vida, né? Eu já vejo. Não foi hora, só tive uma oportunidade que Deus me deu de falar algumas palavras. Então vamos louvar a Deus para mim. Oi? Começar a tocar, se não conseguir, se eu conseguir deixar aí, para. 350. Vamos, José.
Lila Leia Mira Souza está assistindo. Quem que é essa uma? Lila Leia Mira Souza está assistindo. E Dirceu Batista, eu sei quem que é. Que sejam bem-vindos. Ore, irmão Paulo, por favor. Senhor, mais uma vez, agradecemos, por tudo que tem feito por nós, na saúde, principalmente, nos dado, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, mais culto, os hinos que cantamos. Pedimos pelos nossos cultos, sexta-feira, que estamos aqui presentes, cada um de nós abençoe a nossa família, que o Senhor possa viver mal, e essa igreja, o pastor de direção, e somos gratos por tudo que tem feito, toda uma vida espiritual, principalmente pela salvação de Jesus Cristo. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.